Temos muito para abordar hoje, já que parece que grande parte do mundo quer um pedaço de Israel. O mundo quer dividir a terra de Deus. Estamos vivendo nos últimos dias. Vamos falar sobre isso? Meu nome é Tom. Bem-vindo ao Watchman River. Obrigado por acompanhar. Espero que esteja bem. Quero lembrar que não sou profeta, não sou pastor. Sou só um cara à beira do rio, no meu escritório móvel, falando sobre Jesus. Quero ler algumas escrituras antes da nossa conversa, pois considero isso importante. Estou nas promessas de Deus para suas necessidades. Um livrinho que contém escrituras organizadas em categorias. Estou na página 98. O que fazer ao se sentir confuso? Vamos ler 1 Coríntios 14:33. Porque Deus não é autor de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vamos para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Me dê um amém. Obrigado. Vamos a Tiago 3:16 a 18. Pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da justiça é semeado em paz para quem promove a paz. Vamos a Isaías 57, porque o Senhor Deus me ajuda, não serei envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Lindo. Vamos para 1 Pedro 4:12 a 13. Amados, não estranhem o fogo da provação que vem para testar vocês, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês se alegrem com grande alegria. Amém. Vamos fazer mais 2. Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem reprovação, e lhe será concedida. Você percebe o que está sendo dito aí? Se você pedir sabedoria ao Senhor, Ele vai te dar. Ele não vai recusar isso. Vamos a Provérbios 3:5 a 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. Não são escrituras lindas? Sabe, tem coisas malucas acontecendo no Oriente Médio, já que o mundo inteiro está tão obcecado por Israel. Já disse isso tantas vezes, eu sei que muitos de vocês entendem isso. Mas, cara, quando a gente falava sobre profecia bíblica há 30 ou 40 anos, sempre diziam que Israel estaria no topo de todos os noticiários, em todo lugar, o tempo todo. E, meu Deus, eles diziam que nesses últimos dias, você ouviria Israel, Israel, Israel todos os dias. É só isso que a gente ouve. Inacreditável. Vamos comentar o que acontece lá. Fonte: Israel hoje no Telegram. O projeto de lei de soberania da Judéia-Samaria foi aprovado por um voto. Isso constrangeu o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pois a votação aconteceu durante a visita do vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance. Eles fizeram essa votação que agora é mais simbólica. Não virou lei, mas foi aprovada. É só o próximo passo enquanto tentam anexar parte da Cisjordânia, deixando o mundo em polvorosa. O mundo está surtando com isso. Isso também é de Israel hoje. 44 senadores dos Estados Unidos da América, todos democratas, assinaram uma carta ao presidente Trump pedindo que ele impeça qualquer ação de Israel para anexar territórios ou expandir assentamentos que impeçam a criação de um Estado palestino. Além disso, o Tribunal Internacional de Justiça de Haia disse que Israel deve se abster de aplicar soberania sobre os territórios palestinos ocupados. E houve tantos outros países que se manifestaram esta manhã dizendo não, 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 não. Eles não gostam disso. Sabe, e isso simplesmente me surpreende porque, sabe de uma coisa? Isso pertence a Israel. Acordos antigos de Israel sempre os prejudicam depois, pois costumam assinar maus acordos. Sabe, quando isso volta, e esse é mais um, sabe, que está acontecendo. Isso é do Times of Israel. Presidente Trump, abre aspas, Israel perderia todo o seu apoio dos Estados Unidos da América se anexasse a Cisjordânia. Essa é outra citação dele. Não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer porque eu dei minha palavra aos países árabes, diz Trump.
Você não pode fazer isso agora. Tivemos grande apoio dos árabes. Consegue imaginar outro país passando por isso? Consegue imaginar não tomar decisões no seu país sem que o mundo todo opine? Isso não seria bem aceito neste país. Eu sei disso por experiência própria. Ele afirmou: não vai acontecer, pois dei minha palavra aos países árabes. Israel perderia todo o apoio dos Estados Unidos se isso acontecesse. Isso se relaciona à profecia bíblica, pois chegará um momento em que todos irão abandoná-los. Isso é do Israel Unredacted no Telegram. Presidente Trump sobre a aplicação da soberania na Judéia e Samaria. Isso não acontecerá porque dei minha palavra aos países árabes. Israel perderá todo o apoio se isso ocorrer. Então eles dizem que o presidente Trump está indo diretamente contra Deus e que terá grandes problemas pela frente porque Deus diz, e ele cita Joel: eu reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo com elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, porque as espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Estamos vivendo tempos incríveis, já que tudo isso está sendo feito em nome da paz e da segurança, a paz eterna, a paz no Oriente Médio. Nós sabemos que é falso. Mas, cara, se você não conhece Jesus, você precisa continuar assistindo a este vídeo porque o tempo está muito curto. A Bubba News compartilhou isso no Telegram. Ele compartilhou uma manchete do Jerusalém Post, uma clara violação do direito internacional. Hamas critica o projeto de lei israelense que sugere anexar a Cisjordânia e reafirma sua oposição. Alguma surpresa? Hamas condenou em comunicado o projeto de lei aprovado pelo Knesset que propõe anexar a Cisjordânia, afirmando que a medida reflete a face feia da ocupação colonial. Isso enquanto eles estão matando palestinos em toda Gaza. O Hamas está, e ninguém diz uma palavra. Você não vê nenhum protesto por isso. Nenhum. De repente, todo mundo que tinha uma opinião sobre os pobres palestinos, de repente, quando o Hamas está executando eles aos montes, todo mundo fica tipo, bom, preciso ir pegar um sanduíche. Sabe, isso não é sobre Israel. A declaração chamou o projeto de lei de uma violação flagrante de todas as leis e resoluções internacionais relevantes. Hamas comenta sobre leis e resoluções internacionais. Ok. Ao mesmo tempo, argumenta que Israel insiste em continuar suas tentativas de legitimar assentamentos e impor a soberania sionista sobre os territórios palestinos ocupados. Isso literalmente parece uma queda de braço. Israel anuncia uma coisa e o Hamas responde com outra. A declaração do Hamas chama o projeto de lei para anexar a Cisjordânia e impor soberania sobre o chamado assentamento Mahalé Adumim de uma violação flagrante de todas as leis e resoluções internacionais relevantes. Bubba conclui: posso ver o Hamas quebrando o cessar-fogo em breve. Você está certo. Você está certo sobre isso. Essa paz não vai durar muito. Você percebe isso? Não é paz no Oriente Médio. Um dia, Jesus trará paz para o mundo inteiro quando ele governar e reinar de um trono em Jerusalém. Até lá o caminho é cheio de solavancos. Aperte o cinto, como dizia em A Malvada. Aperte o cinto, vai ser turbulento. Eu não sei. Bette Davis. Sou fã de filmes antigos. Sabe, ele aparece na minha cabeça de vez em quando. Isso é do Notícias do Brick. O secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, afirma que a anexação israelense na Cisjordânia ameaça o acordo de paz de Trump. Enquanto ele está chegando, acredito que ele está chegando hoje em Israel. Mais um. O vice-presidente dos Estados Unidos da América, J.D. Vance, que permanece lá, não se impressionou com a votação do Knesset favorável à soberania israelense na Judéia e Samaria. A citação dele foi: isso foi estranho, uma manobra política estúpida que me insultou pessoalmente. A Cisjordânia não será anexada por Israel. Ele disse que alguém comentou ser uma votação simbólica. Incrível, Deus vai intervir nisso muito em breve. Ele eliminará os inimigos internos de Israel e o mundo ficará de cabeça para baixo. Isso levará ao pacto de Daniel 9:27. Sabe de uma coisa? Nós já teremos partido em algum momento antes do pacto de Daniel 9:27 e eu acredito que antes de Deus intervir. Amir disse o seguinte sobre isso. Amir Sarfati no Telegram. Ele disse: Judéia e Samaria são o coração da terra ancestral judaica.
É aqui que as histórias dos patriarcas se desenrolaram, o verdadeiro alicerce da nossa fé na história. Agora pergunte a si mesmo, o que importa mais, agradar aos Estados Árabes que até se opuseram à transferência da Embaixada dos Estados Unidos da América para Jerusalém, ou manter-se firme pelo que é certo de acordo com a verdade bíblica? Você pode julgar. Eu sei de que lado estou, e acho que a maioria de vocês também sabe. Sabe, eu não vou virar as costas para a nação de Israel ou para o povo de Deus. Eu não vou. Apoio vocês até Jesus me levar para casa. Isso não quer dizer que eu precise aprovar todo o ato das forças de defesa de Israel ou cada decisão do governo israelense. Eu não idolatro o governo de Israel, assim como nunca idolatrei o nosso governo aqui. Governos são feitos para controlar as pessoas, mas eu apoio a nação de Israel e o povo. Isso é do Beginning of Sorrows News no Telegram. Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel, disse: Senhor primeiro-ministro, o Knesset falou, o povo falou. Desta vez, chegou a hora de aplicar plena soberania sobre todos os territórios da Judéia e Samaria, a herança de nossos antepassados herdada de Deus, e promover acordos de paz em troca de paz com nossos vizinhos a partir de uma posição de força. Vamos ver como isso vai ser recebido. O Beginning of Sorrows News também compartilhou uma citação dos comitês de resistência na Palestina. Condenamos a opressão. Aprovação do Knesset sionista na leitura preliminar de 2 projetos de lei para impor a soberania sionista sobre a Cisjordânia ocupada e uma de suas colônias. Afirmamos que essa decisão é parte do genocídio, limpeza étnica e deslocamento forçado sofridos por nosso povo na faixa de Gaza e Cisjordânia ocupada. Pedimos aos povos árabes, islâmicos e a pessoas livres do mundo que sigam atuando e ampliem ações, protestos e manifestações para expor os crimes de guerra do Hamas. Não, fui eu que acrescentei isso, não. Os crimes e o terrorismo da entidade sionista na Cisjordânia, em Jerusalém e em Gaza. Pronto. Isso poderia ter sido o meu segmento de mundo de palhaços, sinceramente. Vance fala sobre Gaza após reunião com Netanyahu, vice-presidente antecipado. Confira a citação dele. Ele disse: nenhuma tropa americana em solo, mas tropas americanas supervisionando e mediando a paz. A Força Internacional de Segurança agora vai assumir a liderança no desarmamento do Hamas. Então, todos eles estão planejando entrar lá. Eles vão enviar algumas pessoas para lá e dizem que vão desarmar. Sabe, uma força de segurança vai desarmar o Hamas. Vamos ver se isso acontece mesmo. Bubba News publicou isso no Telegram. Ele disse que Netanyahu, que sinaliza a oposição ao papel de segurança da Turquia em Gaza, o primeiro-ministro israelense, disse hoje que deu a entender sua oposição à inclusão de forças de segurança turcas em Gaza. Quando questionado sobre a possibilidade de enviar forças turcas, quem odeia Israel mais do que a Turquia? Bem, pode até haver alguns, mas não são muitos. Questionado sobre enviar forças turcas, Netanyahu disse: tenho opiniões muito fortes sobre isso. Quer adivinhar quais são? Depois, Netanyahu disse: tenho uma opinião muito clara sobre isso. Israel vai decidir por si mesmo. Israel jamais aceitará o exército da Turquia, aliado e patrocinador do Hamas, em um papel supostamente para desarmar terroristas islâmicos que eles mesmos apoiam publicamente. Israel, assim como a maior parte da região do Oriente Médio, não é fã da agenda neo-otomana de Erdogan. E então Bubba disse que as tensões continuarão a aumentar nos próximos dias. Sim? Você entende onde estamos na linha do tempo profética? Me desculpe. Estão falando em paz e segurança como nunca antes e tentando dividir a terra ativamente. Todo mundo quer um pedaço de Israel. É inacreditável estar vivo conhecendo o Senhor. Incrível. Israel hoje compartilhou esses vídeos horríveis nas redes sociais que não vamos republicar, mostrando o Hamas continuando a torturar e executar publicamente os habitantes de Gaza que se opõem ao domínio do grupo terrorista. Apesar do Hamas prometer ao governo Trump cessar as mortes e do vice-presidente J.D. Vance afirmar que o cessar-fogo avançava melhor que o esperado, a situação continuou. Bem, a menos que você seja um palestino e o Hamas esteja sobre você, o Hamas está claramente se reafirmando e restabelecendo o controle através do medo. Rezem por essas pessoas que estão lidando com esses monstros de verdade.
Também de Israel hoje, um membro do Knesset, Moshe Sayeda, sobre as violações do cessar-fogo pelo Hamas. Aqui está a citação. Meu filho está em Khan Yunis e diz, pai, você não sabe o que acontece aqui. Eles estão constantemente cruzando a linha amarela. O Estado de Israel cometeu um erro e sempre escolheu tolerar. Tolera as violações em vez de impor um preço alto. O governo deveria ter subjugado o inimigo e não voltado ao dia 6 de outubro. Fim da citação. Há uma preocupação crescente em Israel de que o governo Trump esteja seguindo uma política semelhante à de seus antecessores, ao amarrar as mãos de Israel, acreditando saber melhor como alcançar a paz na região. Não, o Deus Altíssimo é quem sabe o que é melhor, e ele está prestes a agir para realizar o seu bem naquela terra. Ore, ore. Além disso, aliados árabes estão desconfortáveis com os laços entre os Estados Unidos da América e o Catar. Isso também é de Israel hoje. A Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos não aprovam a aproximação do governo Trump com o Catar. Um alto funcionário saudita afirmou à mídia israelense que destacar o Catar como líder regional apenas fortaleceria grupos como o Hamas. O Catar é aliado do Hamas. Tá brincando? Sauditas e Emirados já disseram que não investirão mais na reconstrução de Gaza enquanto o Hamas seguir armado e no comando. Altos funcionários dos Estados Unidos da América teriam visitado ambos os países esta semana para garantir que o fortalecimento dos laços entre Estados Unidos da América e Catar não os prejudicasse, mas, sinceramente, pode ser em detrimento de Israel. Certo. O que mais? Mais uma do Baba News. O chefe do Estado-Maior israelense, Ayel Zamir, supervisionou exercícios no norte, preparando-se para possível grande escalada contra o Hezbollah. Eu sei que eles estavam bombardeando o sul do Líbano de novo. Hoje de manhã eu vi um vídeo. Ele orientou todos os comandos a retomar o treinamento intensivo e a prontidão para possível nova guerra em várias frentes. O desenvolvimento ocorreu em meio a relatos que sugerem que o Hezbollah continua fortalecendo suas capacidades militares contra Israel. A frente norte de Israel voltou mais uma vez ao topo das prioridades de segurança israelenses. Pronto. As forças de defesa de Israel anunciaram que atingiram vários alvos terroristas pertencentes à organização terrorista Hezbollah na região de Beca, no Líbano. Entre os alvos estava um complexo de treinamento do Hezbollah, onde foram identificados terroristas da organização. Estão crescendo as preocupações no Líbano de que Israel em breve tomará uma ação militar contra o Hezbollah devido à recusa do grupo em se desarmar. O governo libanês deveria ter feito isso, e por um tempo eles diziam isso. Nós vamos desarmar o Hezbollah. Mas sabe de uma coisa? O Hezbollah é poderoso demais naquele país, então isso não está funcionando. Então Israel vai ajudá-los, eu acredito. Vamos ver. Isso é da Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul News. E esse foi o fim das notícias do Oriente Médio. Agora vamos para isto. Ontem à noite, o Tesouro dos Estados Unidos da América anunciou sanções às maiores empresas petrolíferas russas devido à recusa do presidente Putin em encerrar essa guerra sem sentido. O Tesouro está pronto para adotar novas medidas, se preciso, para apoiar o presidente Trump em encerrar outra guerra. Agora estamos sancionando empresas petrolíferas russas. Interessante, o que vai acontecer? Hoje de manhã, o Insider Papers informou que os preços do petróleo subiram mais de 5% após o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, impor novas sanções ao principal setor petrolífero da Rússia e tentar encerrar a guerra na Ucrânia. O contrato de referência internacional Brent do Mar do Norte subiu 5,4%, enquanto o West Texas Intermediate teve alta de 5,6%. O presidente Donald Trump anunciou na quarta novas sanções às maiores petrolíferas da Rússia, Rosneft e Lukoil, mencionando negociações de paz com Vladimir Putin. Não vamos a lugar nenhum. Esse é o próximo passo. Vamos ver onde isso dá. Também ainda estamos falando sobre guerra com a Venezuela. O presidente venezuelano Maduro diz que seu país tem 5.000 mísseis superficiais russos para enfrentar os Estados Unidos. Guerras, rumores delas estamos nos últimos dias. É assim que eles parecem. Mantenha os olhos em Jesus. E, olha, se você quiser pausar o vídeo e pegar um lanche, agora pode ser uma boa hora antes de falarmos sobre os terremotos.
Tudo bem. Hoje talvez você devesse pegar um milkshake. Não é saudável, mas pegue um milkshake de cookies and cream. Esses são muito bons. Faz 2 ou 3 anos que não tomo um, mas eles são bons. Terremotos em 24 horas. 34 acima de 4.0, 14 acima de 5.0 e 1 acima de 6.0. Então é isso aí. Puxa vida. Se ainda não pausou o vídeo para pegar um lanche, talvez faça isso agora, pois vai querer ouvir este segmento dos palhaços. É realmente um mundo de palhaços. Vocês gostam do mundo dos palhaços? Algumas pessoas sim, outras não. Comentem aí. Isso é do Interesting Engineering. O robô humanoide chinês mostra habilidades de venda de carros e cumprimenta visitantes. Agora eles vendem carros. O robô humanoide chamado Morning pode trabalhar como assistente de vendas de carros e interagir com as pessoas usando o aprendizado por reforço. A montadora chinesa Chery revelou o Morning. Morning, o mais recente robô humanoide projetado para conectar o mundo dos automóveis e a inteligência incorporada. Como se os vendedores de carros já não fossem ruins o suficiente. Você consegue imaginar um robô tentando te convencer a comprar um carro? O robô subiu ao palco para fazer uma apresentação completa na Conferência Global de Negócios realizada em 20 de outubro em Wuhu, China. Wuhu, China, parceiros de mídia e especialistas de mais de 30 países participaram deste evento. A robô humanoide feminina atuou como assistente de vendas de carros, recepcionando visitantes, conversando e apresentando as características dos veículos em vários idiomas. Olha, vou ser sincero. Se um robô tentar me vender um carro, eu vou recusar. Eu só vou chamar um Uber. Não preciso de um carro, isso é bobagem. Obrigado, mas não quero. Tudo bem. Tirem esses robôs de perto de mim. Sei que muitos pensam assim, mas alguns gostam deles. Já vi comentários. Deus abençoe. Eu queria um robô que dobrasse minhas roupas. Sempre penso, você ia gostar, até ele tentar te sufocar com um lenço amaciante. Aí já seria outra história. Enfim, desculpa, né? É só humor bobo mesmo. Vamos ler alguns comentários do dia, beleza? Vamos ver se eu consigo encontrá-los. Janice, meus filhos não salvos me cortaram completamente da vida deles. Preciso de oração por força, não consigo parar de chorar. Sinto muito por ouvir isso, Janice, sinto muito por ouvir isso. Isso aconteceu comigo em um momento da minha vida. E é difícil. Você só vai ter que orar e confiar em Jesus que ele tem um plano perfeito. Tenho certeza de que muitos orarão por você e por seus filhos que ainda não foram salvos. Jesus é o rei. Kim Jong-un está se esforçando ao máximo para voltar ao programa Watching River. Kim, se entregar sua vida a Cristo, talvez consiga uma entrevista no programa. Fica a dica. Sim, posso garantir que se Kim Jong-un aceitar Cristo, com certeza eu o teria sentado bem ao meu lado. Mas isso provavelmente não vai acontecer. Não é impossível, mas devemos orar por Kim Jong-un. Devemos mesmo, mas vamos ver onde isso vai dar. Dean, Jesus e o Espírito Santo são uma influência tão calmante. Na minha vida agora, apesar de todo esse caos e escuridão, eu sinto uma sensação de paz interior que realmente transcende todo entendimento. Mas alguém sente isso também? Eu? Levante a mão. Sim, muitos sentem, Jim. Sim. Vamos fazer outra. Ceda. Nossa esperança abençoada como crentes não está na ausência de problemas ou em uma normalidade mundana. Não, ela está no nosso glorioso, consolador e vitorioso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmã. Você está certa. Eu não posso. Sou viciado em notícias e acompanho tudo o que acontece no mundo, vendo todos os sinais se convergirem como nos disseram para observar. E, sinceramente, não consigo encontrar paz em nada além de Jesus. Só Jesus me traz paz. É a única forma de falar sobre tudo o que acontece no mundo. Isso não me preocupa, pois pertenço ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, assim como a maioria de vocês. E se você não pertence, eu vou te contar como você pode alcançar essa paz que excede todo entendimento. Todos nós temos um pequeno problema de palavra, de 3 letras: pecado.
E isso realmente significa que ficamos aquém do padrão de perfeição de Deus. Nós erramos o alvo. Por causa do nosso pecado, acabamos separados de Deus por toda a eternidade, a menos que descubramos qual é a solução. E adivinha só? Deus providenciou a solução. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que quem crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus, que veio por vontade própria. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. Ele assumiu a forma humana. Jesus veio em missão de resgate para salvar você e a mim do nosso problema com o pecado. E ele pagou pelos nossos pecados com seu sangue precioso. Pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus veio aqui para nos resgatar. Você consegue imaginar ser amado a tal ponto que um rei, aquele que falou e o nada se tornou tudo, de acordo com o 1º capítulo de João, faria isso por você? Ele veio aqui para morrer como criminoso, mesmo sendo perfeito, totalmente Deus e totalmente homem. Ele morreu a morte de um criminoso porque quer passar a eternidade com você e quer te encher com a sua bondade. É como se ele assumisse toda a nossa maldade na cruz. Todos os nossos pecados recaem sobre ele. E em troca, ele nos dá a sua justiça, meu Deus do céu. E então ele nos promete a vida eterna. É como se eu tentasse te dar um bilhete de loteria de $1 bilhão. E alguns vão dizer, eu não quero ter que acreditar nisso. Estou compartilhando uma boa notícia. Seus pecados foram pagos pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Para ser salvo, basta se aproximar de Jesus, conversar com ele e admitir que é pecador, reconhecendo a necessidade de um pagamento pelos pecados. É isso que o derramamento do sangue fez. Se você tem fé nesse sangue, será mais branco que a neve, e seu problema com o pecado será totalmente limpo. Você é salvo ao dizer a Jesus, sou pecador e tenho fé que o sangue dele me torna mais branco que a neve. Jesus, acredito que você veio do céu até aqui. Acredito que você foi à cruz, derramou seu sangue, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Jesus, preciso de um Salvador e vejo que você é o Salvador do mundo. Por isso confio em você a partir de agora. Eu estou confiando em você. Eu acredito em você. E uma vez que você acredita no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, você está salvo. Ele vai te renovar porque Deus colocará o Espírito Santo em você e você nascerá de novo. Você pode imaginar? Tudo o que nós contribuímos para todo o plano de salvação foi o pecado. Só isso. Jesus fez o resto. Ele foi quem morreu. Ele é quem nos atrai pelo seu Espírito. Se isso faz sentido para você e pensa que pode ser verdade, talvez seja o Espírito de Deus te chamando para passar a eternidade com Ele. Eu quero passar a eternidade com você. Eu quero você na minha família imediata. Como você recusa isso? Eu simplesmente, eu não entendo, mas sabe de uma coisa? Largo é o caminho para a destruição. Eu poderia alinhar 100 pessoas ouvindo o que acabei de dizer e aposto que 97 responderiam, não, obrigado. Vou continuar como estou. Triste. Porque se você recusar esse evangelho, essa boa notícia, se você rejeitar o pagamento que foi feito pelo seu pecado, um pagamento de sangue, você vai acabar eternamente separado de Deus. No dia do julgamento, você enfrentará Jesus e não duvidará de sua existência. Você se ajoelhará diante dele e ouvirá, afaste-se, nunca te conheci. E você será separado de Deus para sempre, também chamado de inferno. É descrito como um lugar de choro, lamento e ranger de dentes. É quente, nunca termina. E prometo que você não vai achar injusto, pois ouviu essa mensagem agora. Você não pode mais dizer, eu não sabia disso. Tudo bem, não quero que ninguém pereça, assim como Deus também não quer. Ele quer que todos se arrependam, que acreditem no plano de resgate, que creiam em seu Filho unigênito. Tudo bem. Então você fica com uma decisão séria, a decisão mais séria de toda a sua vida, porque ela tem ramificações eternas. Você estará em algum lugar eternamente. Eu estou tentando fazer com que você vá para o lugar mais bonito e indescritível, em vez de ir para um lugar que na palavra de Deus é chamado de tormento. É tipo, não, obrigado. Mas obrigado, Jesus, tudo bem.
Hoje de manhã, durante minha devoção, orei por todos que assistissem a este vídeo. Então, goste ou não, acredite em Jesus ou não, você foi alvo de uma oração. E se não formos arrebatados hoje, e eu acho que hoje é um dia perfeitamente bom para o arrebatamento. Mas se não, se Deus quiser, eu vejo vocês amanhã. Eu amo vocês.